Se você está no início da sua jornada investidora, está mais perdido que cupim metalúrgica, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês meu exemplo prático para vocês. Vou mostrar como eu atingi um patrimônio de R$100 mil antes dos 25 anos de idade. Vou mostrar meus acertos, meus erros e, mais importante de tudo, se eu conseguisse voltar no tempo, o que eu mudaria, o que eu faria de diferente aqui. Mostrando para vocês a parte mais importante, o que eu errei aqui. Eu comecei a investir em ações de fundos imobiliários sem analisar os ativos. Eu diversifiquei minha carteira sem entender essa diversificação. Criei expectativa de ficar rico rápido e fiquei me comprando com os outros. De forma geral, eu comecei a investir lá na adolescência, eu comecei a ganhar mesada dos meus pais, então parte dessa mesada eu começava a guardar esse recurso. Então eu tinha lá, sei lá, acho que na época uns 5, 6 mil reais. Então eu fui com a minha mãe no Banco do Brasil, tinha que ir presencialmente no banco para abrir conta e tudo mais. Então eu fui lá, consegui abrir uma conta, coloquei uma conta de investimento lá e começava a render 2, 3 pila por dia. Eu falei, cara, que coisa de maluco, né? Sem trabalhar tô ganhando dinheiro. Então isso me impulsionou, me deu uma energia do caramba. Então eu fiquei muito faceiro. E na época começou um bafafá no mercado de começar a abrir escritórios regionais da XP. E eu acabei indo lá abrindo uma conta na XP. Então eu tinha pouco recurso mesmo. E então o primeiro produto que o cara me enfiou lá foi o tal do COI. Eu falei, cara, que sacanagem, né? Agora com a minha cabeça de hoje, vendo que foi a maior cagada. A gente tá vivendo essa semana, por exemplo, a Braskem aí, quem tinha COI da Braskem viu seu capital derreter. Olha que cagada, eu já falei pra vocês aqui, dinheiro de otário é a alegria do malandro, então você é o maior responsável pelo seu recurso. E aqui nesse vídeo aqui, vou mostrar pra vocês o que eu tenho que fazer ou não fazer, beleza? Se inscreva nesse canal, curte esse vídeo. Mas também, então, eu basicamente fui nesse produto ruim, eu já tava numa renda fixa e tinha produto ruim aqui. Então, entenda, normalmente a porta de entrada para o investidor é uma renda fixa ali, liquidez diária, você vai entendendo, vai vendo aquele dinheirinho renda do mês, muito bacana, mas você vai querer mais retorno e para isso vai ter que correr mais risco. Fui para renda variável, comprei um fundo imobiliário que pagava, por exemplo, 18% ao ano. Nossa, eu falei, cara, que maluquice, vou ficar rico rápido e tudo mais. Outra cagada, esse fundo aí fazia picaretagem com o dinheiro do cotista, acabou que derreteu o preço da cota, tá hoje até no mercado esse fundo, inclusive. Eu, na época, acabei vendendo, é melhor vender no prejuízo que ficar com esse pepino na mão, então acabei vendendo na época e aprendi lição. Olha que dica bacana aqui, então comece a aprender com o erro dos outros. Eu tô falando uma coisa que eu errei, você pode usar isso na sua realidade e falar assim, cara, interessante o que ele tá falando, eu não vou fazer isso comigo. Então entenda isso aqui. Então, o que eu tirei de conclusão? Basicamente, eu tinha que começar a analisar no que eu estava investindo. Não é só você colocar teu dinheiro em fundo imobiliário e deixar lá ir para a praia. Não, você tem que pegar, entender o ativo, ler relatório. Então, tem que ter um esforço mínimo. E, galera, entenda uma coisa. Quando eu comecei a investir, eu falei assim, cara, beleza, você pode ver para comprar uma sala comercial com um consórcio, pode ver para financiar, pegar uma sala comercial, mas quando você começa a entender de fundos imobiliários, pega lá uma diversificação de carteiras, começa a entender o ativo, você fala assim, cara, é muito melhor do que eu começar, por exemplo, no mercado real ali, começar a comprar sala comercial, começar a comprar barracão, até por questão de custo, querer se alavancar. Então é muito mais fácil você começar desalavancado aqui com o seu próprio recurso, para você entender o mercado e aos pouquinhos você vai entrando. Até de recomendação, vou deixar esse vídeo aqui mostrando para vocês como você entra no mercado de ações. Então é muito interessante que como você pode começar com a sua expertise. Mas seguindo aqui, então eu comecei a investir em ativos que eu não entendia, não lia relatório, só investia por questão de remuneração, então acabei me lascando aí. E a diversificação de carteiras, então de repente você está comprando vários fundos imobiliários, mas todos de papel, por exemplo, que são que ele investe em dívida. Então ou você compra só renda fixa, mas compra todas as rendas fixas de um banco. Por exemplo, tem aquele Banco Master, olha como está o Banco Master agora, que deu um monte de problema aí, que estava insolvência e tudo mais. Não que ele acabou quebrando, mas deu bastante reboliço no mercado. Então veja que você, às vezes, fica comprando 3, 4, 5 ativos, é tudo a mesma coisa. Então você está comprando tudo, colocando todos os seus ovos numa cesta só, comprando 5 ativos. Essa que é a sacada. Então a diversificação você tem que tomar cuidado nesse sentido também. E a expectativa de ficar rico rápido. Então eu achava, nossa, eu vou comprar isso aqui, daqui a 10 anos eu vou ficar rico. Não que você vai ficar rico. Entenda que na Bolsa de Valores, normalmente a pessoa entra milionária lá e sai bilionária, porque lá você multiplica, você potencializa seu patrimônio. Agora, ficar rico de fato lá, na minha opinião, é muito difícil. O intuito é que você consiga ter uma aposentadoria tranquila, então é uma coisa mais de longo prazo. Essa que é a sacada, é um jogo de longo prazo. E ficar me comparando com os outros. Então você não sabe a minha realidade para ficar se comparando comigo. De repente você tem lá teus 35, 40 anos, tá vendo esse vídeo aqui e fala assim, nossa, o cara com 100 mil reais com 25 anos. Mas você de repente tem uma realidade totalmente diferente. Eu não vim da favela, por exemplo. Eu entendo aquela frase lá, quem quer dar um jeito. Não é bem assim que funciona a vida. A gente sabe a realidade de cada um. Eu fui para São Paulo agora, o último vídeo eu fiz lá. Cara, é uma tristeza ver uma pessoa que tem que pegar 4 horas de busão para ir pro trabalho e mais 4 para voltar. Eu não tenho essa realidade, graças a Deus. Mas não é aquela questão que cada um faz o que quer, quem quer dar um jeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de falácia aí, beleza? Então a partir do momento que eu comecei a entrar no mercado, analisar os ativos,
de verdade, eu comecei a ver essa questão aqui, ó, questão de time, de tempo, a sabedoria, você ter o conhecimento e os riscos. Aqui você vai achar o ativo perfeito para você, o ativo certo para você. Por exemplo, não é uma recomendação de investimento, mas agora você entrar no Tesouro Direto, ali tem os títulos lá, o IPCA mais 2050, por exemplo, é uma oportunidade que a gente olhar na histórico do mercado, que tem janelas para você entrar. A gente está vivendo uma agora, por exemplo. Não estou recomendando para vocês entrarem, mas vão analisar esse ativo para vocês verem. Então, a gente tem que analisar o quê? O risco do ativo. Qual que é o risco dele, por exemplo, eu estou falando desse título aqui, ele é risco governo federal, é melhor você investir para isso ou para uma empresa que você não conhece, por exemplo, né? Então, coloque isso na sua cabeça. Outra situação aqui, o time. Então, eu estou falando que são janelas que se abrem de oportunidade. Olha se está numa janela adequada ou não. E questão da sabedoria, é ter o conhecimento do momento certo que você tem que investir e o risco que você quer correr. Então, você tem que colocar isso na sua cabeça, é isso que eu faço, que eu faço hoje, no caso, né? Que eu deveria ter feito lá no passado, que ia me economizar muito recurso e tempo. Porque eu poderia ter um patrimônio muito maior hoje se eu tivesse esse conhecimento aqui. Fora da parte da cripto também, que vai naquela falácia, investe nessa cripto, que é boa. Outra sacada que veio agora. Então eu sempre consumi conteúdo no YouTube, acabou que tinha um analista bem famosinho no mercado, começou a recomendar, por exemplo, comprar via varejo. Foi lá recomendar. Olha como que é interessante a gente não ir na opinião dos outros e você tirar a tua conclusão. Por isso que eu falo para você ter o seu próprio conhecimento aqui. E fui na falácia do cara, comprar via varejo, quer subir não sei o que, tomei no rabicó. O que aconteceu? A ação caiu 80%. Agora vê se esse cara fica aí postando um vídeo mostrando essa parte. Ele não fala. E na época ele falou que investiu mais de 200 mil reais. Então acabou que, com certeza, deve ter perdido dinheiro. E eu também, que fui na onda do cara, a culpa foi minha, não foi dele. A culpa foi minha de ter investido ali. Eu fui nessa aí. Então a gente tira lições aqui. Aprenda, estuda antes de investir nos ativos aí. Esse que é o insight aqui para vocês, que vocês têm que tirar essa conclusão. Mesmo que você tenha um assessor que vai te assessorando e tudo mais, é até bacana ter, mas que a nossa rotina não é fácil, não é verdade? De você ter que analisar ativo, mas você tem que acompanhar a sua carteira. Infelizmente, você tem que ter um conhecimento prévio para conseguir ter uma conclusão, ter uma opinião sobre o assunto lá que você vai discutir, por exemplo, com o teu consultor, teu assessor ali. E os princípios que eu utilizei e continuo utilizando. Me pago primeiro, controlo meus gastos, eu aumento minha renda ativa, evito dívidas caras e busco conhecimento constante. Galera, é dessa forma mesmo. Cai o dinheiro na conta, meu salário lá, eu já mando parte para a corretora. Não sei o que, cara, eu já mando. Eu já me pago, eu planilho tudo, eu já falei em outros vídeos aqui, é importantíssimo você fazer um controle financeiro, porque o dinheiro é daquela mesma forma. Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho basta. Então, se você não sabe o que você quer com o dinheiro, ele vai vazando na tua mão. Dinheiro na mão do vendaval. Então, ele vai evaporando. Então, você tem que fazer um controle para saber onde está o teu orçamento. Primeira coisa que eu faço é já me pagar. Eu me paguei, eu faço todo o controle dos meus gastos, e eu sempre busco aumentar minha renda, porque a partir do momento que eu aumento minha renda, eu também consigo aumentar meus aportes. E eu sou muito a favor de a gente aumentar a renda, mas também aumentar gasto. Não é só também aumentar aporte, a gente tem que ser proporcional. Cara, você de repente ali é um estagiário, é promovido, ganhava uns por 2 mil, agora ganha 5 mil, aí você guardava uns por quentão, agora você vai viver com 1.500 ainda, ganhando 5 pau. Não é bem assim que funciona, você também tem que ter seu mérito. A nossa vida não é uma planilha de Excel que você tem que ficar ali, quadradinho fechado. Você também tem uma vida social, você também quer ter seus objetivos, tanto de lazer como de bens. Então, você também tem que viver. Não é uma questão de você pegar, acumular tudo isso aqui e deixar lá. Porque o intuito é sempre o dinheiro trabalhar para nós. Agora, você ganha uma promoção, por exemplo, e pega essa promoção que você ganhou e reverte tudo em investimento, você vai aproveitar o que da sua vida? Me fala. Aí você tá velho lá, tá com dinheiro guardado, mas o que adianta? Vira um velho pão duro que não gasta dinheiro com nada e não aproveita a vida. Me fala se adianta também essa parte da vida. Então a gente tem que analisar nesse sentido também. Sobre as dívidas caras, galera, é muito difícil fazer dívida. Eu tô para fazer agora uma dívida aí, mas eu penso muito antes de fazer, eu analiso a situação e se vale a pena. Então você tem que colocar na ponta do lápis se vale a pena. Por exemplo, uma dívida de Minha Casa Minha Vida lá, que é um financiamento de imóvel. Galera, pode fazer o cálculo que você quiser para mim, falar que não compensa comprar imóvel Minha Casa Minha Vida, é o caramba, tá? Então o pessoal vem falar muita groselha aí, muita abobrinha, e na verdade é um baita investimento aí. Eu tô falando de investimento porque de fato você está pegando dinheiro barato. Então você está comprando um imóvel com dinheiro que vale a pena. Então você tem que entender sobre dívida. Eu vou fazer um vídeo aqui nesse canal aqui só sobre dívida para vocês entenderem um pouquinho até a estratégia que eu estou utilizando nessa dívida que eu estou contraindo agora aqui. E a busca constante de conhecimento liberta você. Você não fica preso comendo na mão dos outros. Não é que a pessoa, um terceiro não vai fazer para você, ele vai. Só que você vai entender o que ele está fazendo e mais importante, o pessoal vai parar de passar a perna em você. Você vai se tornar uma pessoa inteligente, você vai começar a entender. Eu já vou começar a fazer sorteio de livro para vocês aí, para vocês começarem a ler,
que é um investimento extremamente barato, inclusive vai ser de graça para vocês, né? É só participar do nosso sorteio que a gente vai ter aí, que eu tô comprando os livros, que vocês vão ter um conhecimento muito barato que a gente vai fornecer para vocês aí. E os aprendizados que a gente pode tirar aqui, galera: trabalhe por querer e não por precisar, aprenda com o erro dos outros, aproveite o dinheiro e comece como você pode, mas comece. Então, o intuito de você começar a investir pouco é você criar disciplina investidor. Essa que é a sacada. Então, comece como você puder. Se for com 10, 20, 30, 50 reais por mês, mas comece, pelo amor de Deus, o quanto antes. Então, basicamente, o que eu fiz na minha jornada aqui para conseguir esse patrimônio antes dos 25? Então, que nem comentei com vocês, lá na minha adolescência, então, eu já tinha uma disciplina de parte da minha mesada já guardar. Então, eu já tinha uma mentalidade já de parte do meu recurso virar investimento. E eu fui melhorando isso. Por quê? Eu fui crescendo, eu fui começar a trabalhar, então eu morava com meus pais, boa parte do recurso eu jogava como investimento e começava a render juros lá. Então eu consegui atingir esse objetivo muito rápido. Outra questão, para eu atingir o meu segundo 100 mil, que seria os 200 mil, foi muito mais rápido em questão de tempo. Por quê? Primeiro que eu tinha mais experiência, segundo que os 100 mil que eu juntei ali, ele virou uma bola de neve positiva e foi trabalhando para mim. Então os juros compostos começam a fazer muito efeito a partir de 100 mil reais. Por isso que é muito bom a sacada dos 100 mil. E aprender com o erro dos outros, basicamente vai te economizar a coisa mais importante nessa vida, que é tempo. Então você vai economizar ali, vai entender que eu fiz de cagada ali, por exemplo, comprar um fundo imobiliário somente pelo rendimento. Na questão de aprender com o erro dos outros, basicamente você vai economizar o ativo mais importante da nossa vida, que é o tempo. Então eu já comentei aqui, comprei fundo imobiliário, por exemplo, só por conta de rendimento. Eu comprei também ali aquela ação porque aquele cara indicou. Olha que cagada, eu nem fui ver o ativo, analisar o ativo. Então, já viu que esses insights aqui são coisas importantes que você vai economizar tempo na sua jornada de investidor. Então, só por conta disso, você vai economizar lá na frente, porque, que nem eu comentei, do 100 mil para 200 mil foi muito mais rápido. Se você encurtar essa jornada que eu estou te falando dessas dicas aqui, essa jornada aqui, por exemplo, vai atingir seus primeiros 100 mil, vai ser encurtada. Então, você vai ganhar tempo, vai ganhar dinheiro nessa situação. Aproveita o dinheiro também. Não adianta você querer só economizar, que, cara, você vai ficar um cara bitolado, um cara chato, crica pra caramba. Você tem que aproveitar da vida também. Vai viajar, a gente tem saúde mental. Galera, boa parte, entenda aqui, boa parte dos nossos investimentos é questão psicológica. É questão de emocional ali, de comprar na hora certa, vender, não ser mão de quiabo, porque o ativo na bolsa de valor é muito líquido. Então você pode comprar e vender a hora que você quiser ali praticamente. Então, você sendo uma mão de quiabo ali, uma pessoa frágil emocionalmente, para você vender e comprar esse ativo de forma errada, é muito fácil. Então, você tendo uma saúde mental melhor, fazer um planejamento financeiro, conseguir guardar ali parte do recurso para investir de forma coerente e adequada, vai te tornar um investidor melhor. Esse que você tem que entender também. E comece como você conseguir. Seja com 10, 20, 30 reais, mas comece, galera, que isso aqui é muito importante, que você vai me agradecer lá na frente. Mostrei pra vocês aí que eu comecei desde a adolescência lá a juntar dinheiro, já fui com uma educação financeira bem bacana lá na adolescência. Eu fui conseguindo acumular recurso, eu fui trabalhando e consegui guardar boa parte do meu recurso lá para investir. Você viu como tudo isso aconteceu? De repente você está na sua jornada por 100 mil reais. Vou deixar de recomendação esse vídeo aqui para vocês, como atingir 100 mil reais de patrimônio em 2 anos, isso mesmo. Veja estratégias que eu mostro para vocês aqui. Até a próxima, fui!